Ataque, quando você tem esses produtos da mesma linha, elas são resolvidas. A engenharia já tentou resolver todos os potenciais problemas de interação entre as caixas e os modelos, tá? Então digamos que você tenha duas caixas daquela ali, ativas ou passivas, tá? Então a engenharia, a parte de conexões dela, de presets que ela tem, tanto de equalização quanto de interação de tempo, de fase, de uso em conjunto com outras caixas da mesma marca, todos esses problemas que podem ocasionar, tá? A engenharia já resolveu. Então toda a linha Ataque, por exemplo, essa caixa de alta, você pegar esse line array aqui, ó, tá? Eles já são resolvidos na engenharia, interagir umas caixas com as outras, tá bom? Então isso é legal quando você compra caixas da mesma linha, não só da mesma marca, mas da mesma linha, tá? Mesma linha de produção, porque a Ataque tem, por exemplo, a VersaRed e a Verticon, como exemplo, tá? A Verticon, ela não feita para trabalhar em conjunto com a VersaRed. A linha VersaRed está preparada para trabalhar junto com toda a linha VersaRed, assim com a Verticon. São curiosidades que tem aí na indústria, que eles trazem esse tipo de soluções pra gente, tá bom? Assim também a Stanley também tem várias soluções, e isso não é exclusividade da marca, tá? Isso aqui são exclusividades do fabricante, quando você compra na mesma linha. Isso para Yamaha, Electro-Voice e para todas as outras linhas, tá bom? E esse tipo de sistema aqui, ó, também é uma espécie de concorrente desse aqui, tá? Só que aqui a gente vai ter uma diferença, tá? Esse sub aqui da Ataque, ele tem mais SPL, mais pressão sonora do que esse sub de 12, né? Até porque aqui é um falante de 18 e tem uma capacidade maior de deslocamento de ar do que o de 12, tá? E na caixa de alta, eu prefiro o timbre dessa caixa. Eu acho o som dessa caixa mais bonito do que essa daqui da Ataque, tá? O que quer dizer que essa caixa é ruim de forma alguma, galera. Essa aqui também é um espetáculo. Fala demais essa caixa aqui, né? Só que são produtos que têm uma direção diferente. Às vezes um tem uma filosofia diferente, né? Se todos os carros tivessem a mesma filosofia de acabamento, de acessórios opcionais, cada fabricante tem o seu, tá? Então aqui a gente tem esses quesitos, tá bom? Então, xerifes, todas essas caixas que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, tá? E nos outros vídeos, tá? Você encontra aqui na Portal Music, tá? Vou deixar as redes sociais aqui da Portal Music, tá? Para você que está assistindo esse vídeo, a gente tem condições diferenciadas para vocês, para igrejas, tá bom? Então, entre aqui nas redes sociais da Portal Music, tá? Para vocês conferirem todas essas novidades que a gente vai estar colocando aqui. Isso é exclusividade, uma parceria com o Áudio para Igrejas, beleza? Então, clica aí e vai lá conhecer com a galera da Portal. Então, vamos olhar aqui algumas diferenças, né, interessantes, mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui a gente tem, ó, a resposta com Pink Noise da Stanley. Vocês podem ver aqui a Stanley SLR, tá? E se a gente for comparar aqui, só para comparação mesmo, ó, a gente vai ver que são caixas bem distintas, tá? A resposta de magnitude pode ter uma diferença de pressão, pessoal, tá? Uma variação aí entre um e quantidade de pressão. Mas se a gente fosse botar essas linhas aqui sobrepostas, o que nós iríamos observar? Que nos agudos, a Ataque ela não é tão eficiente igual a Stanley, né? Que ela tem essa região aqui, ó, das altas, né? Na verdade, aqui em cima, aqui a gente pegar bem aqui, ó, daqui, ó, que dá em 4K, 5K, tá? 5K para frente, a Stanley ela é mais eficiente, ela tem mais agudos. Ah, Leonardo, então quer dizer que é melhor? Também não quer dizer isso, pessoal. O que eu estou dizendo às vezes é filosofia, a questão da engenharia. Como é que basicamente o ser humano gosta, né? Se a gente for pegar aí as curvas de audibilidade, né? Se você for olhar aí, o nosso ouvido ele escuta mais ou menos o que? Ele tem uma falta de grave, então por isso que a gente tende a colocar mais grave e por isso que tem uma deficiência também nos agudos. Exatamente nessa região das altas, por quê? Porque o nosso ouvido ele tende a não captar tão bem essas altas, mas nessa região dos médios,
né, que é na região onde fala aqui em 3K, ó. Se a gente for observar aqui, ó, na nossa região, na curva de audibilidade nossa, onde o nosso ouvido ele é mais sensível, as duas estão aqui dentro. Porém, a Stanley já compensou essa deficiência nossa. Então você pode ver que a Stanley vem, essa linha azul, vou até tirar essa verde aqui por enquanto. Ó, se você ver a linha azul, ela vem restinha, mais ou menos plana. Ela tem um cancelamento, isso aqui pode ser basicamente porque tem algum cancelamento aqui no ambiente, gerando esse cancelamento, ou problema da própria caixa, tá? E ela tem uma rampa, né? Se for botar aqui uma linha aqui, ó, se fosse fazer uma linha imaginária, ó, os picos das altas dela. Então tem uma diferença aqui de pelo menos aí uns 6 dB a mais, 4, 5 dB a mais aí de alta com relação ao ataque, tá? Então digamos que a Stanley, a engenharia priorizou as altas frequências ali na frente, tá? Então se você fosse fazer algum tipo de ajuste, provavelmente se eu tivesse o processador, eu equalizaria essa região aqui, eu tiraria um pouco desses agudos acentuados para deixar a caixa toda flat, tá? Que é assim que basicamente a gente gosta. A engenharia da ataque já foi um pouco diferente, né? Se a gente olhar aqui, ó, a engenharia da ataque, eles priorizaram mais essa região e aqui para baixo não tem tantos agudos, mas você tem a possibilidade também de acrescentar um filtro aqui e subir. Lembrando que pode ter também algum influenciamento com esses cancelamentos, tá? Mas os gráficos estão me mostrando que naturalmente as duas caixas têm uma diferença de agudo aí entre elas, tá? Uma porque priorizou demais, a outra deveria estar flat. Então essa aqui tá demais, tá muito alta, eu baixaria um pouco. A ataque tem de menos, subiria um pouco para ficar junto com o resto. Agora aqui na fase aí nós temos uma diferença bem grande, tá? Porque se você pegar aqui a resposta de fase aqui da caixa o que é fase, pessoal? Ali dentro da caixa acústica a gente tem diversos tipos de componentes aqui na caixa, tá? A gente tem drives, que são drives titânios agudos, e aqui a gente tem falantes pequenininhos, que são responsáveis pelos médios. E lembra que eu falo que as caixas, quando elas estão uma caixa perto de outra, tem interação ali de tempo entre uma caixa e outra. Então quando a gente vai botar, por exemplo, o sub para tocar junto com a caixa de alta, a gente vai tentar resolver, vou tentar ser menos técnico possível, mas a gente tenta consertar essas questões de tempo entre as caixas, tá? Dentro da caixa também acontecem esses problemas, porque ali a gente tem micro ou pequenos centímetros de distância de um componente para o outro, e isso causa também problemas de tempo, porque não está saindo tudo na mesma coisa. Imagina que o ideal seria se você tivesse um espaço só saindo médio, grave e agudo, mas não tem. Você tem um espaço que sai só agudo, tem um outro espaço que sai médio, tem um outro espaçozinho que às vezes sai mais grave. Então a caixa, naturalmente, às vezes pode ter problemas dessas interações de componentes da própria caixa, tá? Às vezes por filtros também faz isso. Isso é um papo técnico aí para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a caixa de ataque, se você pegar aqui, ó, tem essa descida aqui, né, das baixas frequências. Aqui embaixo tá toda a nossa régua de frequência audível, e de 250 para praticamente 250 para frente, a gente tem uma linha plana. Aqui embaixo essa linhazinha desce, ó, é como se continuasse aqui em cima, ó, mas imagina que essa linha tá continuando aqui, ó, embaixo aqui, ó. Então a gente tem uma linha praticamente plana. E quer dizer o quê? Os componentes da caixa, os médios e as altas, tá? Eles estão resolvidos, eles estão num tempo perfeito, digamos assim, tá? Na caixa da Stanley a gente tem um probleminha aqui, tá? Entre os componentes, olha só. Se a gente for pensar aqui, ó, nos agudos, lá na frente, a gente tem uma diferença muito grande para os médios. Essa linha tende a subir aqui, tá bom? Então a gente está olhando aqui que a engenharia da Stanley foi incompetente, pessoal? Não, também não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que às vezes não tem uma preocupação tão grande nessa região, e isso aqui faz com que a caixa seja mais equilibrada, tá? Se você olhar, a caixa ela tende a ser a mais equilibrada, tá? Você pode ver que a Stanley aqui, tira essa coerência aqui, ó.
Aqui embaixo tá cheio dos buraquinhos, ó. Se a gente aumentar aqui então a taxa de amostragem para 12, olha só, tá? Então você vai ver que a caixa da TAC ela tem menos buracos. Se eu aumentar mais ainda, ó, pra vocês terem uma noção aqui, ó, para 24, um para 28, um para 24, os buracos ficam mais ainda amostras do que o da TAC, vai bem mais plano, ó. Então quer dizer que o cara gastou mais tempo de desenvolvimento e preocupação nessa região aqui para a caixa toda tá equilibrada, tá? E se a gente abrir aqui mais ainda para aqui, ó, vamos para 48, aí aparece mais ainda, ó, esses problemas que a caixa vai ter. Tá bom, pessoal? Então só para esse vídeo aqui já tá bem grande, mas só para vocês terem uma noção da complexidade que é a engenharia de caixas acústicas, tá? Você tem diversos problemas também e isso reflete no preço da caixa, tá? Qualidade de componentes, tempo que eles tentaram resolvendo problemas como aquele ali, tá? E isso não quer dizer que uma é melhor que a outra é uma porcaria. Não, aí são filosofias diferentes, tá? Como eu sempre gosto de usar analogias de carros, né? A gente dizer que só a Toyota presta, só a Honda presta, não, eles são diferentes e são filosofias diferentes em várias partes deles, são escolhas que a engenharia tem que estar fazendo ali em diversos tipos de componentes, tá bom?